Pessoal, boa tarde, bom dia e boa noite. Agora aprendi, viu? Agora aprendi. Boa tarde, bom dia e boa noite. Sei lá, boa madrugada. Em vez de ficar vendo as lives doidas da vida aí, vai estudar uma aulinha de Direito do Trabalho 2, turma de Direito do Trabalho 2. E aí, galera? Primeiro vou dar um recadinho, tá, gente? Vou passar para vocês hoje mais duas aulas. Hoje é hoje mesmo, hoje dia 30, dia 2, tá? Vou passar mais duas aulas. E eu vi muito aluno reclamando sobre o peso das aulas, que estava demorando a baixar e tal. Então eu fui conversar com o pessoal lá do NTI, da faculdade, e o que foi me dito foi o seguinte: de fato as aulas no OneDrive, elas ficam um pouco pesadas mesmo. Isso não tem... Mesmo eu diminuindo a qualidade dela, né? Eu diminuí, né? Comprimi o máximo o vídeo, mas ela ainda perde um pouco, ela fica pesada. Né? E fica pesada porque nessa época da quarentena todo mundo está usando internet, né? Tá todo mundo usando internet. Então a dica que eles me deram para facilitar a vida de vocês, já vou falando, baixar a aulinha no notebook é melhor, tá? E de preferência que o notebook não esteja no Wi-Fi, esteja cabeado, que há muita interferência. Então se tiver como você pegar um cabinho, ligar no seu roteador e ligar direto no notebook, fazer uma ligação doméstica assim, a internet vai ficar melhor, tá? Essa dica eu já usei aqui em casa, já botei no meu computador, já, ó, foi diferente, a internet já melhorou. Então, mas me deram uma alternativa e eu gostei. Eu criei um canal no YouTube, deixei até público, né? Vai que esse negócio estoure um dia, né? A gente diz, olha, onde é que ele tá? Criei um canal no YouTube e eu vou passar o link. Então eu vou botar os vídeos também no YouTube. E quando eu passar o link, quando eu botar lá no portal da faculdade o link do OneDrive, eu boto o link do YouTube também. E aí vocês podem entrar aí lá mesmo, podem mandar comentários e tal. Acho que a interação vai ser um pouco melhor, certo? Então, beleza, essas duas coisas. Aula de hoje, na verdade, as duas aulas. No primeiro momento, a gente vai tratar sobre mais um assunto novo, tá? Ou seja, mais um efeito desta pandemia nos contratos de trabalho. E fresquinho agora, viu? A legislação tá fresquinha de hoje, viu? Que é a medida provisória 936 de 2020, que saiu hoje, dia 2 de abril. Tá? E que traz alternativas para os empregados ou para as empresas privadas, né? Para as empresas, principalmente para as pequenas empresas, conseguirem superar esse período de quarentena, né, em que todo mundo quer, né, deve se isolar e tal, aquela coisa toda. Então, a gente o governo editou mais essa medida provisória, tá? Eu não vou falar sobre toda ela aqui, não é o nosso objetivo. Eu não posso perder o foco de dar continuidade ao contexto, né, dos seus assuntos, dos assuntos de vocês e tal. Então, eu não vou, entende? Mas um ponto importante eu vou falar sobre, né? Eu acho que é um ponto bem crucial. Fazendo uma comparação com o que a gente já tinha, tá? Fazendo uma comparação que a gente já tinha. Que é a suspensão do contrato de trabalho. Agora eles vão poder suspender o contrato de trabalho. Sério isso, gente? Sério. Eles vão poder suspender os contratos de trabalho, tá? Então, primeiro, por que é um ponto importante para o Direito do Trabalho 2? Porque é objeto do nosso estudo lá no plano 3, né? Ou no plano 2, ou 3, enfim, é um ou dos dois. A gente estudou suspensão e interrupção do contrato. A gente lá estudou suspensão e interrupção do contrato. Mas antes de falar sobre ela, vamos à definição. O que é suspensão e o que é interrupção? A suspensão do contrato, ela é a paralisação das atividades por parte do empregado e por parte do empregador naquele contrato de trabalho. Ou seja, nem o empregado trabalha, nem o empregador lhe remunera. Isso é suspender o contrato. Tá? Então, o empregador não paga o salário, não paga benefício, o empregador não tem nenhuma obrigação para com o empregado, salvo algumas exceções, que a gente já viu que o empregador vai continuar, né, recolhendo o INSS, recolhendo o FGTS, seria no caso da licença maternidade, no caso do acidente de trabalho, que mesmo no acidente de trabalho, quando passa de 15 dias, né, a partir do 16º dia, é suspensão.
Suspende o contrato por quê, Tiago? Porque quem vai remunerar o empregado é o INSS. Alguns autores até ficam titubeando se esses dois casos. Seria caso de suspensão ou interrupção, mas enfim, a grande maioria acaba concordando que seria suspensão do contrato. Então, suspensão do contrato, o empregado não vai trabalhar, o empregador não lhe remunera. Interrupção. Interrupção do contrato de trabalho é a falta justificada. Tá? É a ausência justificada. É a ausência legal. O empregado não vai, mas recebe. Férias, intervalos, final de semana, que é o repouso semanal remunerado. Então, isso é interromper o contrato. Então, suspensão é total. Paralisação total das obrigações do contrato. E a interrupção é a paralisação parcial das obrigações do contrato. Beleza? Só recapitulando. Eu tive alguma coisa que trate da interrupção do contrato durante esse período de pandemia? Tive. A lei lá de 2020, 13.979, a lei 13.979 de 2020, ela considera a falta justificada para aqueles que adquiriram a doença, né, ou que estão com a doença, foram diagnosticados com a doença e devem permanecer em casa lá no período de observação ou foram internados, alguma coisa. Então ela considera como falta justificada. Pô, Tiago, mas o cara também quando fica doente, ele vai ter falta justificada por atestado. Mas até o 15º dia. Porque depois do 15º dia, a gente já viu aqui que vai ser uma suspensão do contrato. E o artigo 2º dessa lei, 13.978, ele não diz quanto tempo. Ele considera que as faltas por conta do diagnóstico, da doença, do que for, vão ser consideradas faltas justificadas. Sendo assim, se ele passar, gente, 20 dias se recuperando ou internado, 21 dias, 30, 35, 40, o empregador vai ter que pagar o seu salário. Detalhe, viu, gente? Não é a quarentena, não. É já o doente. Já é o com diagnóstico do corona. Tá? Então, já com o diagnóstico do corona, né? Ele não é não suspeito, né? A interpretação que se faz daquela lei é que foi uma lei excepcional, uma lei para tentar resolver alguns pontos. Ela esclarece o que é isolamento, ela é interessante até de vocês darem uma olhada. Ela diz o que é isolamento, qual a diferença entre isolamento, quarentena, decreto, quem tem poder para isso, para aquilo, enfim. E fala dessa falta justificada, ou seja, dessa interrupção do contrato de trabalho para quem? Para os diagnosticados com a doença. Tá? Para os diagnosticados com a doença. Então, se ele só está suspeito, é uma gripe, é isso, aí o médico recomendou que ficasse em casa, o médico vai lhe dar um atestado. Então, ele não vai dar mais de 15 dias, porque se lhe der mais de 15 dias, ele vai ter que lhe afastar pelo INSS. Você já vai deixar de ser interrupção, vai virar a suspensão. Já o diagnosticado, não. Diagnosticado, o tempo que ele precisar ficar afastado vai ser como uma falta justificada, ou seja, vai ser considerado falta justificada. Lei 13.979. Beleza? Então, a opção foi isso que a gente teve aí durante esse período de pandemia. E da suspensão, Tiago, me fale dessa lei que eu estou agoniado, que o jornal fala uma coisa, a minha mãe fala outra coisa, o meu empregador fala outra coisa, o contador fala outra coisa. Vamos ler a lei. A gente é operador de direito, gente. Tem que ler o que diz a lei. Certo? Tem que ler o que diz a lei. Então, a medida provisória 936, ela veio tentar, né, resolver esse impasse em que o empregador quer trabalhar, que o empregado quer trabalhar, mas o governo determina. A gente viu na aula passada que esse prazo de quarentena já foi considerado uma calamidade, uma força maior, né? Então não está na esfera do empregador, quer dizer, a empresa não tinha como se prevenir com relação a isso. Não seria para ela previsível, foi a empresa, inclusive, pega de surpresa. Então, essa medida 936 era para tentar preservar o emprego. Viu, gente? E a gente já viu que a preservação do emprego é defendida pela Constituição Federal. A preservação do emprego é defendida pela Constituição Federal. Então, se é para tentar preservar o emprego, está valendo. Se é para tentar, está valendo. Afinal de contas, a gente tem o princípio do qual? Da dignidade da pessoa humana, do valor social do trabalho. Então, está valendo.
certo? E aí? A primeira coisa que criaram foram duas saídas por essa época. Então, logo lá no CAPT, vocês vão encontrar no artigo 1º, de medidas para tentar preservar o emprego e a renda. Olha lá, logo no inciso 1. No inciso 1 do artigo 2º, você vai ver logo o que eu falei. Eu nem li, eu não li, eu fui direto para a suspensão. Eu não li, mas está aqui. Preservar o emprego e renda era essa. Garantir a continuidade das atividades laborais e empresariais. Continuidade da prestação de serviço é um princípio de direito do trabalho. Continuidade da prestação de serviço é um princípio de direito do trabalho. E reduzir o impacto, de fato as pessoas precisam desse dinheiro também, né? Então não adiantava eu colocar todo mundo para fora. Seria o resultado, né? Já está sendo, né? Já está sendo. Eu já estou recebendo lá no Justiça do Trabalho ações nesse sentido. Então, ela diz isso, com essa finalidade, né? Preservar o emprego, preservar a continuidade da relação de trabalho, né? Dar continuidade à relação de trabalho, né? Garantir que haja um impacto menor nas relações sociais, ou seja, que as pessoas consigam se alimentar nesse momento, consigam se subsistir, né? De acordo com o princípio da dignidade da pessoa humana, o valor social do trabalho, preservando também o empregador, né? A livre iniciativa, ou seja, são dois princípios, capital-trabalho, que a Constituição tenta equilibrar. Duas medidas foram autorizadas. A primeira delas eu não vou comentar agora, certo? Em um momento posterior eu vou gravar um vídeo e boto na live lá, na live, Thiago. Live, esse negócio de live tá me deixando doido aqui. Vou botar lá no canal um vídeo tratando da primeira medida. E que medida é essa? É a redução proporcional da jornada ou redução do salário. É a redução da jornada de trabalho ou redução do salário. Um dos dois o empregador vai poder fazer, certo? Mas eu vou tratar aqui agora da suspensão do contrato de trabalho. É suspensão temporária do contrato de trabalho. Tá? É suspensão temporária do contrato de trabalho. Porém, é uma suspensão especial, gente. É uma suspensão em que ela não vai ter a característica total lá da suspensão. É uma suspensão especial. A lei do seguro-desemprego, muita gente falou, de qualificação, de não sei o que, quando saiu lá. Mas a lei do seguro-desemprego, ela garante uma espécie de suspensão também no contrato de trabalho. Lá no artigo 2º da lei 7998, que é a lei do seguro-desemprego, a gente vai ter uma espécie de suspensão do contrato de trabalho. Para quê? Para que o empregador se qualifique ou participe de um programa de qualificação. Tá? Para o empregado se desligar da empresa e estar ali, total, prestando atenção, um programa de qualificação. Ele vai receber uma bolsa. E é por isso que a suspensão, porque quem vai pagar essa bolsa vai ser paga pelo governo. Na verdade, pelo Fundo de Amparo ao Trabalhador, pelo FAT. O empregador não vai pagar. Tá? Porque o empregador já contribui para o FAT de outras formas. Então ele não vai pagar, essa bolsa vai ser paga ao empregado pelo governo, e o empregador não paga, o contrato de trabalho fica suspenso enquanto o empregado está fazendo qualificação. Então já existe, tá? Já existe, é lei essa da qualificação. Então se eles quiserem dar entrada hoje para o benefício, eles vão dar entrada. Se o empregador disser, você vai fazer uma qualificação, curso online, o que for, vai de acordo com o artigo 2º lá e se preencher os requisitos da lei. Essa suspensão agora autorizada é diferente, porque é uma suspensão patrocinada, às vezes, pelo próprio governo, ou não. Patrocinada pelo próprio governo, ou não. E é independente da participação de qualificação, de nada. Vamos suspender. Tá? Vamos suspender o contrato de trabalho. Primeiro requisito é que haja acordo. Tá? Que haja acordo, ou seja, não é só a vontade do empregador, haja acordo, ou seja, tem que ter um consenso. Claro, um acordo individual, que a meu ver, só poderia ser feito para essa suspensão para os empregados considerados hipersuficientes. Eles sim poderiam negociar diretamente, né? Os hipersuficientes, para vocês que estão chegando agora, que faltaram as aulas aí no começo, os hipersuficientes são aqueles empregados que ganham mais de 2 vezes o maior benefício do INSS e que têm nível superior. Então eles podem negociar diretamente com o empregador. Então, a meu ver,
a negociação dos empregados que não são hipersuficientes para essa suspensão do contrato deveria ser pela forma coletiva. Acredito eu que deve ser pela forma coletiva. Afinal de contas, é isso que diz a Constituição Federal. Tá? Então, vamos criar esse marco. Para que ocorra essa suspensão, o acordo individual só pode ser feito com aqueles empregados que ganham hoje 2 vezes o maior benefício pago pelo INSS. O maior benefício hoje é de 6.100 e pouco, então eles vão ter que ganhar acima de 2.200. Ganhou menos do que isso, não é hipersuficiente. E além disso, eles vão ter que ter nível superior. Então tem que preencher esses 2 requisitos. A meu ver, eles vão ter que preencher esses 2 requisitos. E mais, ter nível superior. Esses 2 requisitozinhos aí. Maior de 12.200 e ter nível superior. Certo? Aí eles poderiam negociar a suspensão autorizada pela medida provisória 936/2020. A suspensão especial por conta da calamidade pública. Os outros devem negociar de forma coletiva, com a participação do sindicato. Tá? É mais formal, demora, mas infelizmente eles não têm autonomia para contratar com o empregador, para negociar uma suspensão dessa. A suspensão ela vai se dar de 2 formas. Ela vai, primeiro, qual o prazo máximo dessa suspensão, Tiago? 60 dias. O contrato de trabalho está aqui na lei, artigo 8º da medida provisória. O contrato de trabalho ele vai ficar suspenso por 60 dias. É esse o prazo máximo. Pode ser 2 períodos de 30. Tipo, pode ter um período de 30 e o governo resolva acabar com o decreto, volta todo mundo, depois se percebe que está aumentando os casos e que não terminou ainda, tome decreto de novo, aí ele pode suspender de novo. Então, 2 períodos de 30. Tá? Ou então um prazo direito de 60 ou 2 períodos de 30. Essa suspensão. Tá, Tiago, e o salário? É isso que eu quero saber. O salário, eu vou ficar sem receber? Não. Com relação ao salário, vão existir 2 saídas. Primeiro é o pagamento de um chamado benefício emergencial de preservação do emprego e da renda. Esse pagamento vai ser uma bolsa que o governo vai pagar, que não tem natureza de salário. Não vai se incorporar para nada. Por isso que é suspensão do contrato, né, gente? Por isso que é suspensão do contrato. Não tem salário. Então, essa bolsa paga pelo governo, ela vai, ser encaminhada, vai ser direcionada aos empregados. Então, o empregador ele tem 10 dias de prazo para informar a suspensão e o governo vai ter mais 20. Por quê? Por que mais 20? Porque quando firmado o acordo, o empregador tem 10 dias. E o governo ele tem que pagar 30 dias depois da assinatura do acordo. Então, o governo, claro, ele vai ter 20 dias e o empregador 10 dias. Se o empregador mandar com 5, mandar com 3, mandar com 1, o governo tem 30 para pagar. Mas não é 30 do envio, é 30 da assinatura. Então, ele vai enviar para lá, vai pagar. Essa bolsa vai se dar de 2 formas. Ou com 100%, quando não há participação do empregador. E aí 100% o governo vai pagar o equivalente ao seguro-desemprego durante esses 2 meses. Então é o governo que vai assumir totalmente, tá? Ou com 100%. Ou o empregador continua com 30%, tá? O empregador vai continuar pagando 30% do salário enquanto estiver suspenso. E o governo entra com 70%. Vai ser dessas 2 formas, tá? Tiago, quem vai escolher? Quem vai escolher não, quem pode participar vai depender da empresa. Vai depender do faturamento anual da empresa. Geralmente é de classificação com empresa, microempresa, pequena empresa e tal. Então as menores devem não pagar nada. O governo entra com 100% do seguro-desemprego, não é o salário que recebia não. É 100% do seguro-desemprego, que vai variar lá e o valor teto hoje, o máximo é 1.859. Se o cara ganhar 3.000, ele vai ganhar 1.859. Tá? Daqui a pouquinho, vou gravar mais uma aula para a gente continuar falando sobre isso. Então, ele vai continuar, ele vai ganhar 1.859. E se for uma empresa maior, que tem um faturamento maior, aí sim, se for uma empresa que tem um faturamento maior, ela vai arcar com 30% e o governo com 70%. Não do salário, do seguro-desemprego. A empresa paga 30% e o governo vai pagar 70% do benefício do seguro-desemprego.
A gente na próxima aula vai fazer essas continhas e continuar falando dessa lei.